Bom dia a todos, meu nome é Stephanie e eu vou falar sobre a solução tampão. Nós temos as soluções normais e as soluções tampão. Nas soluções normais, se adicionarmos um ácido ou uma base, o meio vai tender a ficar ácido ou básico. No caso, vamos ter aí uma alteração de pH. Em uma solução tampão, se eu adicionar um ácido ou uma base, o pH não vai variar bruscamente. Então, a finalidade do tampão é evitar que o pH ou o pOH varie. O sistema tampão do nosso sangue é formado pelo ácido carbônico e pelo bicarbonato de sódio. É necessário que o nosso sangue esteja tamponado para quando tivermos um excesso de ácido ou de base por algum motivo, a gente não tenha uma variação muito grande de pH que nos leve à morte. A solução tampão do sangue é formada por gás carbônico e água reagindo, formando o ácido carbônico, e esse ácido carbônico gera H+ e bicarbonato. Quando alguém está com dificuldade de respirar, a concentração de gás carbônico no organismo aumenta muito, e esse aumento faz com que todo esse equilíbrio desloque para a direita. E à medida que ele desloca para a direita, ele aumenta a concentração de H+, e esse aumento da concentração de H+ faz com que aconteça a acidose. Agora, quando uma pessoa está muito nervosa e ela respira muito rápido, acaba liberando uma quantidade de gás carbônico muito grande e, consequentemente, a quantidade de gás carbônico diminui e, se ela diminui, todo esse equilíbrio desloca para a esquerda. E com isso, vamos ter um consumo de H+, e o consumo de H+ faz com que a concentração de H+ do sangue diminua, gerando a alcalose. O efeito tamponante do sangue é muito importante para evitar esses fatores. Os tampões têm a propriedade de resistir a mudanças de pH porque essas soluções contêm um componente ácido e um básico em sua constituição. Então, ela é formada por um ácido fraco mais o sal do ácido ou por uma base fraca mais o sal da base. Para que possamos entender o mecanismo de ação dessas soluções, vamos considerar o sistema tampão ácido acético e acetato de sódio. Suponhando que eu adicione uma base, o hidróxido de sódio, que vai introduzir uma certa quantidade de um H-, o ácido do tampão é como se tivesse uma reserva de H+. Portanto, quando a base é colocada, íons de H+ do ácido conseguem capturar as hidroxilas numa reação de neutralização, formando como produto água e acetato. Portanto, com essa neutralização, a variação de pH nem é sentida. Supondo agora que eu adicione ácido clorídrico que tem um monte de íons H+, acontece que quando começarmos a adicionar o ácido, a base conjugada que forma o tampão consegue, através dos pares de elétrons não ligantes, formar uma ligação dativa e transformar o íon H+, que está entrando, em ácido acético. Então, vai estar deslocando o equilíbrio químico no sentido do ácido acético. Cálculo de solução tampão. A partir da equação, vamos calcular o pH de uma solução tampão, formado pela mistura de 0,10 mols por litro de ácido acético e 0,20 mols por litro de acetato de sódio. O exercício já forneceu o valor de Ka e o valor de log de 2. Substituindo na fórmula, vai ficar pH igual a pKa mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. O exercício já nos forneceu essas concentrações, então, substituindo novamente, vamos chegar no valor de pH de 5,30. Sistema tampão e medicamentos tamponados. A principal finalidade e importância dos tampões é proteger as preparações farmacêuticas de qualquer alteração repentina no pH, mesmo quando concentrações limitadas de ácido ou base são adicionadas. Os fluidos biológicos são tamponados, utilizando para isso várias substâncias como ácidos básicos e sais que existem no organismo. O sangue humano apresenta normalmente o pH em torno de 7,4 e um aumento ou diminuição de 0,4 nesse valor pode causar a morte do indivíduo. Os sucos digestórios também são tamponados, pois as enzimas que catalisam as reações orgânicas atuam em determinadas faixas de pH.
Determinados medicamentos são tamponados com o objetivo de melhorar a sua atuação e atenuar os efeitos colaterais. Um exemplo de medicamento tamponado é o Buferin, que atua como analgésico e anti-inflamatório. Esse medicamento é constituído por ácido acetilsalicílico, tamponado com carbonato de magnésio e aminoacetato de alumínio. Portanto, o medicamento age como um mecanismo de defesa do organismo contra as alterações de pH.